Tudo bom? Bom dia, aqui quem fala é Gerson. Estou indo trabalhar para a Defensoria. Só que o vídeo dessa semana eu vou fazer a introdução porque ele é um pouco diferente. Quero fazer essa introdução. O vídeo que você vai ver agora foi um bate-papo que, na verdade, minha esposa Marcela teve um colega meu, amigo meu, também defensor, e conta um pouco da história da aprovação dele, como foi que ele fez, as dificuldades que ele passou. É um bate-papo bem engraçado e bem interessante e que você vai aprender e vai se divertir, porque a gente tava de férias e a gente tava ali à beira da piscina e batendo papo e contando sobre as histórias de concurso público. Então você vai gostar muito, tá? Ao final do vídeo, se você achar interessante, deixe as suas perguntas que no próximo vídeo eu posso até responder com ele, fazer um vídeo respondendo as perguntas, tá bom? Então agora fique com o vídeo lá da Praia do Forte. Um abração. O sacrifício do estudo é porque aí você vai passar. Agora, quando a pessoa... eu não vou passar, não sei o quê. Então quando a pessoa cansado. começa a gostar do sacrifício do estudo, é porque tá perto da aprovação. E a pergunta, Marcelo? Então quando a pessoa tá começando a se... Fazendo estudo, né? começando a sentir prazer no estudo, no sacrifício de estar lá estudando por horas e horas, é porque ela tá próxima da aprovação, é isso? Se você fica se sacrificando, depois você fica se tendo pena de você mesmo por causa disso. Eu não fui pro aniversário do meu cachorro, não sei o quê. Eu perdi isso. Tem uma hora O negócio é não se vitimizar, não é isso? Não, eu já tinha apagado isso da minha cabeça, de que eu tô perdendo isso. É. Porque se você ficar sempre olhando o que você tá perdendo, aí você vai começar a ter ódio de estar ali estudando. Exatamente. Quando você vai programando sua mente, eu tenho que... Isso é uma fase, é um período. Não é isso, porque você diz assim, isso é uma fase, você já tá se consolando. Tinha uma hora que eu chegava pensando o seguinte, olha. Eu quero entender sua mente, campeão. Entenda, pergunta aí, Marcela. Você tá uma ótima entrevistadora. Eu sou boa entrevistadora mesmo. Tinha uma hora que eu pensava o seguinte, cada vez que eu tô avançando, Certo. eu tô mais perto da aprovação. E eu comecei a colocar como meta, eu vou passar. E quando eu pensava, eu vou passar, eu ainda pensava, ainda vou passar entre os primeiros. Eu ainda ficava pensando Você era nisso. audaz. Então, se você... Porque se der merda, Não você sei. passa no 20º. Entendi. Você tem que se desafiar. Se você não se desafiar e ficar dizendo assim, eu não consigo, não sei o que, você não vai ter prazer em estar fazendo aquilo. Aí quando eu ia acertando as questões, aí eu começava a gostar. De repente, sem você perceber, você tá gostando de fazer aquilo. Eu acho que assim, é como se achasse aquela rotina de estudos na sua vida. Tipo, que no começo é difícil, como tudo no começo é difícil. Você vai gostando quando No você começo vai é sentindo a evolução, E quando você vai vendo a evolução, acho que é isso. Vai acertando mais questões, Exatamente. vai tendo bons resultados, aí você vai se empolgando, vai estudando. Exatamente. Agora, todo começo é difícil, né? Aí no começo é sacrifício mesmo, é na garra. Aí você vai na garra. Quando você chega nesse patamar que você diz assim, caralho, agora eu tô fazendo... Ficar mais suave, vamos dizer. Não é que fica mais suave, Sim. mas você sente algum prazer em estar fazendo aquilo. Então quando Porque você tá vendo o resultado naquilo que você tá fazendo. Vamos dizer, quando você começa a correr, aí você tá correndo, aí você só se sente fadigado. E sente que bosta, sair de casa, corro 500 metros, que nem Jéssica correndo hoje. Corro 500 metros, tô com a língua de fora. Aí você daqui a pouco percebe que você tá conseguindo correr 2 km, 3 km, 4 km. Aí você começa a se empolgar, e você começa a se estabelecer metas. Não, agora eu quero correr 5 km, agora eu quero correr 6, 3 vezes na semana. Então você começa a ter prazer e começa a se colocar metas e ver aquilo como algo positivo. Aí você virou a chavinha na sua cabeça. Entendi. E uma pergunta, como é que você se preparava na véspera das provas? Como é que era? Você estudava, você ficava de boas, você relaxava, você revisava, como é que era? Eu gostava quando estava chegando perto da prova. Você gostava? Gostava. Tem um seguidor aí que tá perguntando como é que é perto da prova. Olha. A gente tá ao vivo, né? É sério? Não sei se você sabe, mas, Tá gostando, todo mundo mas legal, nós estamos aqui ao curtida. vivo. Marcelo está Eu sabia, entrevistando. eu podia xingar aqui, começar a falar Você mal falou um dele. caralho aí, mas não tem Não, falou problema. porra só. Mas porra e caralho é liberado. É. né? Pior se Eric falasse- aqui é defensor também Defensor e foi público. aprovado na mesmo concurso que eu. O povo tá gostando, que O continue. povo tá gostando, o povo Como é tá que você se gostando. preparava nas vésperas da prova? Então, eu gostava. Todo mundo dando legal. Eu gostava muito quando eu fazia... E aí, Thaís, hein? É a esposa dele, aí, como tá com o barrigão já. Sim, mas continue aí, Eric, a história. Então, Na véspera da prova, como é que era? na véspera da prova. Eu gostava quando chegava a véspera de prova, porque eu acho que se você começa a se desafiar,
é o momento que você vai botar à prova aquilo que você tentou acumular, né? Isso. Eu botava sempre meta, assim, eu acho que é importante você botar uma meta que seja do tamanho do conteúdo que você acumulou até ali, né? Então eu dizia o seguinte, ó, sei lá, nas primeiras provas que eu fiz, eu disse as metas menos pretensiosas, eu dizia tais matérias, por exemplo, direito constitucional e tal, eu quero tirar X, eu quero acertar 90%. Certo. E o resto, tanto faz, o resto eu vou tentar fazer na média. E aí depois, na próxima prova, eu já botava outra meta, você vai crescendo. Sim. E com base nas metas que eu estabelecia, eu ia preparando meu estudo. Então nas primeiras provas, quando eu estava despreparado ainda, eu pegava e escolhia 3 matérias. Nessas eu quero sair muito bem. Eu acho que quando você consegue estabelecer uma meta realista e alcançar, aí isso te empolga. Então era como se você fizesse micrometas. Você vai Pequenas fazer... metas de evolução nos estudos. É. Cada vez que você é batendo, você vai vendo, ó, eu tô melhorando, tô desenvolvendo. Eu acho que é importante, porque eu acho que é muito mais o psicológico do que o acúmulo mesmo. Porque se você prepara sua mente para conseguir continuar estudando, isso é bom. Então eu chegava e dizia o seguinte, ó, tem até a meta aqui. Aí eu alcançava, ou chegava perto, enfim. E eu saí melhor do que o anterior. Depois aqui. Então eu preparava, sei lá, 10 dias antes, eu traçava uma estratégia para aquela prova específica, com base em uma meta que eu estabeleci, que sempre é uma meta tendo em vista o final, né? Que o final eu vou ter que estar bem em tudo, vou ter que tirar 70%, 80% na prova. Mas eu estabeleci uma meta e preparava um plano de estudo ali em cima daqui, fazia revisões. Nessa entrevista aqui que a gente tá fazendo, muita entrevista, né? Mais Entrevista. Pode relaxar, pode tomar. Não, e eu... É uma coisa despretensiosa de final de semana. E não começou como uma entrevista não, na verdade. Mas Começou sem ele saber, não foi? É como se ele saber, porque ele estava falando tão bem, tão desenvolto, que a gente resolveu, por que não fazer uma ao vivo no stories do Instagram, Rapaz, né? Para as pessoas terem acesso Você a... tem esse conteúdo valiosíssimo. Marcela Não é tá mesmo? virando também uma Instagram aí. Marcela, Eu acho que eu sou boa de entrevistar. por que a gente não faz uma série de entrevistas? Sim. E quem vai é você? Ah, eu entrevisto, não tem problema não. Eu acho que Marcela Eu tem gosto de entrevistar, eu é, gosto de ficar puxando as coisas. Marcela tem um perfil pra isso aí, né? Pronto, molhou seu bico? Molhei. Molhou. Marcelo é o máximo. Juízle. Fantástico. Quem não sabe, Eric Argolo, Então, defensor público, aí vire pra cá pra contar o que foi que aprovado aconteceu. no concurso, Tá me mesmo filmando que aí, eu. né? Tá Tá, vira vivo, pra mim Eric. agora, tá ao vivo. Então, Vocês gente, estamos foi ao o vivo. seguinte, eu estava aqui conversando com meu Diga amigo aí, tá? Eric, aprovado na Defensoria Pública, ele é defensor público hoje, e quis saber como foi que ele se preparou, como é que ele estudava, como foi que ele preparou a mente dele para a aprovação. Gente, vou largar esse negócio, quem vai coisa é. Então, Dá pra ter aí eu comecei a fazer umas perguntas, É o quê? que dando as respostas interessantes, entendeu? E aí eu disse, Gerson, por que não fazer um ao vivo no Instagram? Olha aí, contando o que ele fazia Agora, mas para... ele disse que foi 8 meses de estudo, né? É. Acho que vale a pena. Porque, falar agora sobre sim, ele isso. falou que foram 8 meses de estudo insanos. Ele disse que estudava como um cachorro. Gente, essa live é informal de sábado, viu? Relevem aí as palavras. Os palavrões e o vinho. É. E o vinho aqui, Pode ele beber, tá Eric, regado a não um faz mal não, vinhozinho. não Não tá errado não, bebê. Vai, Jéssica, é a live despojada do concurseiro. Mas você ficou... Eu quero saber mesmo, ficou 8 meses. Tipo, você tava quanto tempo sem estudar? Tinha passado a faculdade. Você não era concurseiro, né? Você era Não. jogador de pôquer, né? A verdade, É. né? Eu não tinha certeza se eu ia seguir na carreira jurídica, né? Peraí, você era jogador de pôquer. Eu era jogador de poker. Ganhava com quanto como jogador de Eu pôquer? ganhava bem. Bem quanto? Bem suficiente para não precisar fazer concurso, mas não era uma carreira estável, né? E já era formado em Direito. Eu era formado em Direito. Você já conhecia ele, Thaís, quando ele jogava pôquer? Conhecia. O que você achava do pôquer? Eu nunca perguntava as coisas a ele não em relação a isso. Ao pôquer, não? Deixava ele bem à vontade. Já era casado, não? Não, a Caraca. gente tava se conhecendo. Tava se conhecendo, né? Aí eu preferia não perguntar sobre Mas era essas namorando ou coisas. naquela fase do conhecendo? Conhecendo. Conhecendo, né? Conhecendo. Aí você jogava pôquer. Mas como é que foi essa história? Tipo, não vou jogar mais pôquer, eu vou fazer concurso. Porque E a defensoria foi o primeiro. o mercado de poker tava O mercado tava... O mercado. sofrendo algumas agressões, tava sendo fechado em alguns países.
Aí eu fiquei inseguro que isso poderia acontecer no Brasil ou poderia piorar. Eu disse, vou procurar alguma coisa que seja mais estável. E dentro A chamada vai ser ótima. Hã? A chamada desse vídeo vai ser ótima depois que eu soltar. Por quê? Jogador de pôquer, larga a carreira e faz concurso e é aprovado no Chamada primeiro. aqui um recadinho aqui, peraí. Carla, que bom que você tá gostando da live. Continue nos assistindo. Ela tá danada, viu? Vamos lá, Eric. Não, Larga aí eu a carreira resolvi no fazer. Eu achei que concurso era mais interessante, porque seria Sim. mais estável, né? Sim, Eu sim. busquei mais a estabilidade do concurso mesmo. Aí você largou o poker. Tinha quanto tempo que você tá formada? Na verdade, enquanto eu estudava, eu jogava poker ainda. Eu jogava 3 horas, 4 horas por dia. Porque o poker era o trabalho, né? Que garantia a renda. É Né? lógico. Seu dedo não tá saindo, viu? Não, tá não. Eu jogava 3, 4 horas por dia e estudava o resto do dia. Estudando. Gente, chame seus amigos pra essa live. Essa live está imperdível. Compartilhe a live com seus amigos pra eles assistirem esse conteúdo inédito. Como é que um jogador de poker Inédito isso. larga o poker pra fazer concurso público? As melhores coisas são feitas Eu no acho um vídeo. absurdo mesmo, né? O poker era mais interessante. Eu garanto que era, Ele fazia o eu horário garanto que era dele. divertido. E pelo menos eu tinha flexibilidade, né? Eu depois que entrei no concurso eu ainda fiquei pensando se tinha valido a pena, mas Você hoje ficou um tempo jogando poker? não, fiquei. Mas hoje em dia eu acho que valeu muito mais a pena. Mas eu quero saber o seguinte, se você tipo, vou estudar pra concurso. Quanto tempo de formado você tinha quando depois? Eu tinha 2 anos. 2 anos e alguns meses de formado. E durante esse período tava sem estudar, era Eu jogando tava poker. sem estudar, Eu fiquei jogando, viajando um pouco. Eu tinha me programado durante a faculdade, não tava gostando do curso. Achava o curso uma bosta. Aí eu tinha me programado o seguinte, quando eu me formar, eu queria me formar para ter o diploma lá de garantia. Eu vou passar um tempo decidindo. Eu tinha me programado 1 ano, só que aí, sem querer, querendo, virou 2 anos e um pouquinho. Só que eu comecei a estudar para OAB. Eu tinha feito OAB nesses 2 anos aí. Inclusive eu perdi 2 vezes. Eu só passei de OAB? terceira. Foi. Eu só passei de terceira. Porque eu tinha feito o curso de forma muito pouco. Levou, né? Na maciota, né? Eu levei com a barriga. Colei. Essa foi boa, viu, Thaís? Levei com a barriga, né? Não, mas eu tô brincando, mas eu. Não, eu tô rindo, peraí, eu tenho que explicar. Eu tô rindo porque isso é uma piada interna, porque ele teve uma dificuldade muito grande de levantar hoje dessa piscina por causa da barriga. Ai, te arrombado. Não, mas eu levei assim o curso meio sem vontade mesmo. Por obrigação, né? Por obrigação. Entendo você, eu também fui assim. Eu não tava gostando. Eu gostei mais do começo do curso, meio do curso eu não gostei muito não. Aí eu disse, não, vou pensar o que eu quero fazer e depois de um tempo eu pensei, não, vai ser bom, vai ser melhor fazer concurso. Aí quando eu comecei a estudar para OAB a sério mesmo, porque as outras vezes eu tinha feito meio que por obrigação, mais ou menos uns 4 meses antes de estudar para concurso. Eu acho que o estudo para OAB, assim, pelo menos para eu ter uma noção do que eu não sabia, foi importante. Porque eu acho que assim, quando você vai aprender as coisas, você tem que primeiro ter uma noção do que você não sabe, né? No começo você não sabe nem o que você não sabe. Aí depois, você diz, eu não sei isso. Aí você começa a aprender um pouco mais. Mas 8 meses não dava pra estudar tudo, você foi escolhendo o que atacar, né? Porque 8 meses é pouco tempo. Na verdade, eu conversei com um amigo, ele disse o seguinte, vai ter Defensoria Pública de Sergipe e eu acho que a prova é daqui a 3 meses. Eu não tinha noção nenhuma de concurso. Nada. Eu tinha feito um concurso. Um ano antes, meio sem estudar, meio na doida pra ver como era uma prova de concurso. 2, aliás, eu tinha feito. Só que muito sem noção. Aí ele disse assim, se você estudar... Ele me enganou, na verdade, né? Ele disse, se você estudar muito, 3 meses, você tem alguma chance, quem sabe? Repare, Foi. otimista o rapaz. Mas foi a sorte dele. Foi minha sorte também, né? Porque esse concurso foi adiado, mas esses 3 meses eu estudei que nem um cachorro. Aí eu disse, bom, eu já tinha uma noção do que existia de conteúdo para um concurso. Eu disse, bom, eu vou escolher as matérias que são menores e que podem me dar um custo-benefício bom. Isso é o quê? Estratégia, né? Estratégia é o nome da página de Gerson, né? Isso foi um método que você desenvolveu pra você. De método, né? De método de aprovação. Sim.
Mas eu disse o seguinte, ó, vale mais a pena eu estudar processo civil, que eu vou ler, sei lá, 3 ou 4 livros, e ainda assim não vou absorver todo esse conteúdo, porque era muita coisa, ou vale mais a pena eu estudar um conteúdo que tem 200 páginas e eu vou ser expert se eu estudar muito. Então eu estudava matéria que nem constitucional, ou que nem consumidor, direito da criança e adolescente, direitos humanos, que eram matérias que eu estudava um pouquinho e já era o suficiente para eu saber muito sobre a Acertar matéria. muita coisa, né? É o custo-benefício, né? O pessoal tá querendo saber se você é irmão de Gerson. Se eu sou irmão de Gerson, a gente é parecido. Não são irmãos, gente, somos amigos. Ele é defensor público. Eu conheci E a Eric live na é uma- defensoria. E tem gente perguntando sobre o que é a live. A live é uma conversa informal, uma entrevista informal com meu amigo Eric, defensor público. Queremos entender a cabeça dele, como é que ele se preparou para estudar para Para concurso. concurso. E vamos lá, prosseguindo. Tem mais coisa? Eu quero saber outra coisa, Eric, Eu vou de você. cobrar Uma curiosidade, royalties, peraí, viu? uma curiosidade que eu tenho. Você fez muitas questões, você estudou o perfil, estudou o perfil da banca. Então, eu na verdade fiz o seguinte, eu selecionei algumas matérias e aí eu fiz o seguinte, eu disse, ó, não adianta eu pegar e mergulhar na matéria antes de eu saber o que eles vão perguntar. Porque perguntar, eles podem perguntar de qualquer coisa, né? Eu disse, bom, vou ver o que eles perguntam. Eu peguei todas as provas, eu queria fazer defensoria. Eu fiz em 2000, qual foi o ano do concurso da gente? 2012. Então eu peguei assim dos últimos 5 anos e comecei, por exemplo, constitucional. Aí eu ia fazendo de prova por prova, as provas de constitucional. Aí eu lembro que eu conversava com os amigos e eles diziam, mas você vai fazer a questão antes de saber o conteúdo. Eu achava, e você vai estudar o conteúdo antes de saber as questões? Não tem como. E depois, quando for perguntar o que... Não, e você vai estar As lá... perguntas vêm nada a ver do que você estudou. Pois é, né? e você começa a se aprofundar em um assunto que depois nenhuma banca pergunta, ou aquela prova específica não pergunta. Então tem vários assuntos que eu vi assim, nenhuma prova de defensoria perguntou. Então, é lógico que pode perguntar A naquela probabilidade é baixa. Mas você tá jogando por probabilidade, Lógico. você não vai jogar em cima de... Ainda mais um jogador de pôquer, né? É isso que eu ia dizer, saiu da minha cabeça também isso. Eita aí. Thaís, ele usou as estratégias de pôquer pra... Pra me conquistar? Hein, Thaís? Ele usou? Não! Eu acho que eu tenho uma probabilidade com ela de tanto. Tem que fazer Moça. Outra coisa interessante, Eric, que eu queria saber de você. As pessoas estão achando você muito tranquilo, muito calmo. Você sempre foi assim? Se eu sou tranquilo, eu acho que eu sou. Você é tranquilo. O que é que você acha? Você tem um equilíbrio emocional. Eu acho que é importante. É importante, Não, né? Você não tem como... Porque o pessoal deve estar perguntando em relação à prova, né? É, porque o pessoal acha, você é muito. Mas aí isso é em relação a ele é tudo muito na tranquilo, vida. é tudo na vida, na verdade. Porque na prova você vai ser geralmente como você é na vida, né? Eu acho que se a pessoa é nervosa pra tudo, vai ser nervosa na prova também. Se a pessoa é tranquila pra tudo, acho que vai ficar tranquila na prova. Aí o pessoal tava perguntando se você é assim, sempre tranquilo, você fala calmo e tal. Ele é tranquilo, assim. Isso quem é tem que uma coisa responder é rosa. Thaís. Depende. Depende. Aí, tome. Tem vezes que eu não sou, não. Mas é raro. Mas na maioria do tempo você é Agora, tranquilo, meio que Ainda mais bebendo. aí- cabeça fria, É, cabeça fresca. é. Isso ajuda muito, né? O psicológico. Ajuda. Eu acho que o psicológico é muito importante. Muito porque Qual o grau de importância É isso do que eu ia perguntar. psicológico? Você tá tirando as perguntas da minha cabeça. Tá impressionante. porque assim, como eu não. Eu ficava nervoso na hora de fazer prova. Não tem Sim. esse, não, fui tranquilão fazer prova, aí é conversa. Mas eu conheço pessoas que eu acho que tinham muito acúmulo, que estudavam direito, porque eu acho que é mais importante do que o acúmulo, mas que às vezes se perdiam no psicológico, né? Eu acho que Sim. você tem que pensar sempre no longo prazo. Então se você pensa assim, eu vou estudar para passar para, sei lá, defensor. E a pessoa quer nas primeiras provas já sai bem, não estabelecer metas intermediárias, aí a pessoa ela vai se desesperar. Então a pessoa tem que dizer o seguinte, tem que estabelecer metas de longo prazo e ter a paciência de ir alcançando elas pouco a pouco, né? Eu acho que como a gente tem uma tendência natural de pensar no curto prazo, aí isso deixa a gente mais afobado, mais impaciente, fica choramingando porque não conseguiu isso, aquilo.
Então é lógico que você às vezes vai estabelecer uma meta e você não vai alcançar. Mas se você pensar no longo prazo, o que eu estou aplicando vai fazer com que eu cresça. Aí, se você pensar sempre em direção, pensando no longo prazo, aí você vai... Eu acho que fica mais tranquilo, né? Eu acho que a pessoa que tem que se desequilibra emocionalmente, isso acontecia no poker também, né? é quando a pessoa... Porque também foi uma ajuda, né? Assim, No poker, um desequilíbrio emocional no corpo, poker pode custar. Assim, vou mexer nisso. Então a pessoa começa a se desesperar e perde, né? Eu acho que tem um pouco disso, não. Sim. E o negócio de questão que você falou, eu acho que... Você ficava analisando as bancas, ficava analisando as questões, o que cai mais, o que cai menos. Eu fazia muita questão. Eu fiz questão pra caralho. Eu comecei a gostar de fazer questão. Porque no começo, quando você erra, aí você diz aqui, bosta do cara, não vou fazer isso mais não, porque eu não vou passar nunca. O primeiro sentimento é esse, né? Mas quando você começa... Aí você começa, o aproveitamento é de 50%, é de 60%. Aí quando você começa a aumentar o aproveitamento, tem aqueles sites que tem um índicezinho de quando você tá acertando. Sim. Quando você começa a melhorar, aí você começa a ficar mais empolgado, né? Gostar mais. Fechou, né, Marcela? Essa conversa está muito boa, esse bate-papo. Mas infelizmente acho que o meu banco de perguntas está encerrado. Então, e aí, pessoal, gostaram? Gostaram da live? Foi a conversa informal com o nosso amigo Eric. Pergunta. Vocês gostaram, né? Também achando faladeirinha hoje. Pergunta. Eu tô achando que foi o vinho, viu, minha gente? Se as pessoas gostaram Acho de você... que em 2020 eu vou aparecer mais por aqui. Vamos lá. Se as pessoas gostaram do seu... Se você entrevistando. Vocês gostaram da entrevistando? Direct, eu vou enviar você para missões durante todo o país. Missões durante todo o país para entrevistar sim, de frente com Marcela. Qual vai ser o nome do quadro? De frente com Marcela. De frente com Marcela. Eu Marcela acho que entrevistadora. Marcela sabe estimular as perguntas. Mas eu gosto de ficar perguntando. Eu tenho curiosidade de ficar sabendo das coisas. Aí vai Neto, você vai entrevistando. Eu vou entrevistando, E né? eu fico em casa cheirando Maria Júlia. Ai, gracinha. Ele só quer ficar com a parte boa, pessoal. Olha, gente, tá bom por hoje. Vamos embora. Tchau, beijo. E curtam seu sábado. Tomem um vinhozinho também. Cachaça. Eu espero que Gerson tenha começado.